E aí, galerinha de IDIP, tudo certinho? Esse vídeo aqui é para falar um pouquinho sobre os direcionamentos que a gente está tendo agora em relação ao pico de vendas e como que a gente pode fazer para garantir que a gente vai ter um pico de meio de ano gigantesco na nossa gestão e vai botar aí para fuder em IDIP nesse semestre. Então, basicamente, aqui vocês vão encontrar o estado atual e para onde a gente tem que ir como área, baseado na realidade de cada um de vocês, mínimo de gestão de time de vendas que tem que estar acontecendo agora e os next steps claros para vocês a nível local. Então, onde estamos e para onde vamos? Primeiro, todo mundo com muito membro novo entrando, ou quem não tem, tem que garantir que os membros novos entrem o quanto antes, alinhamento com um time muito forte. Podem abordar eu e a Lori para isso. Uma timeline de vendas que ela é muito apertada e um pico de meio de ano que é o que determina o sucesso de vocês como VPs. Então, assim, todo mundo sabe que o pico de início de ano ele é muito pautado se vocês tiveram um pipeline ou não. E que o pico de fim de ano ele é muito arriscado, então, tipo, pode dar muito certo, pode dar muito errado. Então, é muito importante que vocês garantam que o pico de realização de junho aconteça, porque esse é o único que, com certeza, vai cair para a gestão de vocês e que vocês vão conseguir acompanhar a realização do intercâmbio também. E é por isso que ele é tão importante. E aí, beleza, mas o que eu tenho que fazer para garantir que essas realizações elas aconteçam de uma forma legal? O primeiro ponto é: todo mundo que tem vaga que foi aberta, mas não está conseguindo casar, ou que a empresa não responde, ou que não está conseguindo dar um follow-up, já coloca essas TNs postergadas ou para junho, então as TNs que valem a pena ser postergadas para junho, e as TNs que realmente não conseguiram dar match, que foi tentada, já dá rejected, let it go, e vocês têm até sexta-feira para garantir esse alinhamento com todas as empresas que têm vagas hoje. O segundo grande foco é o foco em capacitação de MNs agora. Então, se a galera não está capacitada ainda, vocês já estão atrasados em relação a isso. Então, é muito importante fazer uma capacitação sobre GIP, subproduto foco e segmentos de atuação, quais são os projetos que a gente tem e como que a gente consegue vender isso, quais são todos os processos de GIP, desde a prospecção até o completed, e para que eles tenham mais segurança na hora de passar, e acima de tudo vendas, que é basicamente quais são as micro-trackings e KPIs que devem ser executadas para eles terem sucesso como membros de sales, e vocês têm no máximo uma semana para fazer isso, então quem não fez já está bem atrasado. E todos os subtimes com uma rotina muito clara de trabalho para que vocês garantam a evolução dessa pipeline e que a galera realmente entenda o que tem que fazer cada um dos dias para garantir que o número de vagas ele vai entrando. E, gente, time bom de vendas é time na rua. Ninguém fecha contrato atrás do computador, ninguém faz reunião atrás do computador. Então aproveitem essa galera e coloquem eles na rua para vender, porque agora é hora de vender. E isso é muito importante, então, tipo assim, ó, sabe aquele dress code matching, aquela pantufinha e camisa do Jayezek? Então, guarda ela, espere aí o pico de matching em abril e maio, porque agora é a hora da gente garantir aí camisa social e a polo de volta, porque elas têm que estar na rua e a gente tem que ter todas as vagas do sistema até o dia 15 de abril. Então, por que é tão importante e que a gente está puxando isso agora? Existe um problema crônico na nossa timeline em que todos os VPs da IDIP que atrasam o pico de meio de ano, eles não conseguem realizar de novo em dezembro. Então, como vocês podem ver aqui nessa timeline, é a timeline ideal. Então, a gente realiza em junho e julho. E a gente tem que realizar em junho e julho porque em agosto a gente tem que começar a vender de novo. Senão, vocês vão vender só em setembro, outubro, e aí é pipeline, a gente sabe. Então, a gente tem que garantir que as realizações aconteçam em junho, principalmente, para que vocês consigam ter agosto já vendendo e já entrando vaga. E aí, setembro tem o sprint final de vagas, e aí, outubro, novembro, vocês conseguem casar e ainda conseguem realizar em dezembro. Só que para que isso aconteça, vocês têm que garantir que a realização seja em junho. E aí, para realizar em junho, a gente tem que dar match em abril e maio, por consequência, garantir o open desde fevereiro até o início aí de abril. Quem consegue trabalhar essa timeline, realiza em junho e realiza em dezembro. Quem atrasa essa timeline, realiza em julho, agosto, e aí depois só deixa uma bela pipeline de janeiro. E se a gente quer realmente ter uma entregável muito grande, vocês têm que trabalhar com esses dois picos e não com um só.
Curti, Lari, gostei. O que eu tenho que fazer para ter esses 2 picos, então? O primeiro é membros novos com mão na massa o quanto antes. A gente sabe que a gente só aprende realmente na prática. Então, se vocês não estão colocando os membros novos para trabalhar, vocês estão errados, porque a galera nunca vai aprender. Porque a galera aprende na prática. A galera aprende vendendo mesmo. Tem sim que fazer uma capacitação bem feita, mas acima de tudo, não esqueçam que a gente aprende quando a gente executa. Garantir que todas as vagas que estão desalinhadas e que estão tirando o foco de vocês como VPs sejam rejected ou renegociadas, porque 100% dos VPs têm que estar focados agora em sales e ter uma rotina de vendas muito clara a ser executada, que é o que a gente vai trabalhar aqui. E aí, o que tem que fazer então com esses membros? Se você não capacitou, essa é a timeline para que em uma semana tu realmente garanta que as vagas entrem. Então, primeiro ponto. Primeiro dia aí, trabalhar o IIESEC, o IGIP, qual que é a nossa proposta de valor do programa, para não só ser tipo uma recrutadora internacional, mas trabalhar muito com desenvolvimento de liderança jovem. O segundo dia, a gente passa todo o processo da área, então desde prospecção, segmentação, até o completed, para que eles tenham clareza disso, entender quais são os subprodutos e segmentos que a gente trabalha, por quê, quais são os países que podem ser vendidos. E aí, quarta-feira, ou no dia 3, no caso, como é que a gente faz uma capacitação de lead, ou seja, como que eu preparo a empresa que eu estou procurando para garantir que eu vou ter uma conversão boa da minha segmentação para minha call, e esse é o lead, quais são os meus mínimos de prospecção, e o que eu tenho que garantir que eu tenho antes de levantar o telefone e fazer a call, e como fazer uma call que vai garantir que eu marque a reunião, porque esse é o objetivo de uma call. E acima de tudo agora começa a parte prática, que é, eu vi a teoria e agora eu implemento, eu recebo o feedback do meu VP e eu consigo melhorar com base nisso, que acontece todos os dias seguintes. O dia 4, quinta-feira, capacitação de reunião, como fazer uma reunião, quais são as estratégias para garantir um follow-up, como que eu determino próximos passos claros com a empresa, qual que é o flow de reunião, quais são as palavras-chave que eu tenho que fazer, e de novo, teoria e prática. E aí, sexta-feira, capacitação e fechamento de contrato, follow-up, tracking, perguntas frequentes em relação a vendas, a parte legal, como é a execução de visto, nossos processos mais teóricos mesmo, mas que são muito importantes que o membro de vendas saiba. O nosso Team Days focado em team building, construção de identidade, ambição de time, porque o time de vendas é o time que mais necessita de atenção do VP agora. É um time que precisa de uma identidade muito forte, de uma ambição muito forte, e que eles tenham esse senso de pertencimento, porque esses caras eles recebem muita proposta de emprego, e se eles não têm esse senso de pertencimento, a possibilidade de eles receberem essa proposta e sair é muito grande. Então é muito importante ter esse team building muito forte, principalmente no time de sales. E aí vale fazer aqui, ó, um team building só para sales, só do time de sales mesmo focado nisso. E aí, para a galerinha que veio no Summit, que está trabalhando com projetos, uma rotina, aliás, com processos, né, para quem não veio, uma rotina básica de vendas, ela acontece nesse esquema. Então, segunda-feira é um dia de prospecção e lead, então o membro tem que ir para o escritório e garantir 20 empresas que estejam com um lead muito bem feito, encontrando o nome de contato, saber para quem que ele vai ligar, por quê, quais são os hot contacts dessa empresa, por que essa é uma empresa prospectada, deixar esses mínimos muito claros para que terça-feira a gente tenha um call day de todo o time no CL, e aí que a nossa principal mensurável vão ser reuniões marcadas. A gente não quer saber quantas vezes o membro levanta o telefone para ligar. A gente quer saber quantas reuniões ele conseguiu marcar a partir disso, e essa é a KPI que o VP tem que traquear. Quarta-feira, o foco total da manhã é em follow-up e tracking, porque a gente tem que garantir que essas reuniões sejam marcadas para já começar a fazer as reuniões a partir desse dia, e aí garantir que os membros façam pelo menos 3 a 4 reuniões na semana, é o ideal aí de vocês como VPs, e vocês têm que garantir no mínimo isso. Então, senão eles vão se desmotivar e eles não podem achar que vendas é uma coisa difícil. Eles têm que achar que vendas é uma coisa fácil, é acessível e todo mundo consegue fazer, e é por isso que ele, como membro novo, também vai fazer e vai fechar contrato. Quinta-feira, reunião, follow-up. Todos os dias tem que fazer o tracking e follow-up, mas especial os dias pós-ligação aí. E então, sexta-feira, a gente tem um dia para fechar o contrato,
buscar esses contratos e garantir o tracking de pipeline. É um momento muito bom para ter uma reunião de time de vendas também, em que a gente faça uma avaliação do que passou na semana e quais são os contratos que a gente tem que garantir que entrem pelos próximos dias, fazer o balanço e o fechamento final aí, uma rotina mínima de vendas. E aqui a gente também tem uma segunda sugestão, que é para quem está trabalhando por projetos, que é trabalhando basicamente focado em semana. Então, na primeira semana, um foco muito forte de prospecção e lead, então que o lead seja bem feito e cada membro tenha pelo menos 50 empresas que ele saiba exatamente por que ele tem que ligar para elas. Segunda semana, foco totalmente em call e marcar pelo menos 20 reuniões por membro para fazer um approach muito baseado em hot contact, hot call e garantir que a gente vai ter uma taxa de conversão boa aí, utilizar instituições guarda-chuvas são uma boa ferramenta para isso. Semana 3, o foco é em executar essas reuniões, então garantir a reunião e que todas as reuniões vão ter os next steps muito claros quando elas terminarem. E o foco em fechamento, que é na semana 4, que é para buscar os contratos e garantir que todas as vagas que a gente precisa estejam no sistema aí em um mês, que é o nosso ideal. Lari, mas o que eu faço então com as vagas que eu já tenho, né? Todas as vagas de teaching têm que serem renegociadas para o pico de meio de ano, porque agora não dá mais tempo. Então senta, alinha com a empresa, define lá, muda no sistema, coloca um hold e já vai garantindo que o teu foco seja em matching aí, tu só pensa em maio. As vagas de GE, se elas não são do Venture e você é uma das cidades que pilota, trabalha para posicionar elas como do Venture, porque aí a tua taxa de aplicantes ela aumenta. E realização aí na primeira semana de junho, com o matching acontecendo só em abril, e aí no mês de abril tu faz o follow-up com a startup para garantir o interesse. TI, véi, se a vaga foi aberta em 2015 já fecha, nem precisa se preocupar. Se não foi, analisa o número de aplicantes. Se não tem aplicante, também fecha, que ela não deveria nem ter sido aberta, e passa para a próxima. E aí as vagas de marketing e business, as que são muito específicas, fazer reunião com a empresa para analisar se tem pré-requisitos muito grandes, por que ela não casou até agora. E aí tu analisar se vale a pena o teu time de matching continuar casando ela, não como foco, mas principalmente pro time ter alguma coisa para fazer, ou se não, coloca rejected mesmo. Mas o que vocês não podem esquecer é que o foco agora é vender as vagas. Então, isso aqui é só para não deixar o time parado, o foco principal é open, é o que vocês têm que estar garantindo 100% dos esforços e focos de vocês essa semana. E aí, então, o que eu posso vender, né? Principalmente marketing e business é a nossa maior pipeline de EP, então especializa o mercado baseado em segmento, identificar qual que é o segmento que funciona, a dor do cliente, usar os treinamentos de NCST, de segmentação de mercado, de pré-vendas para te auxiliar em relação a isso. Para a GE, vender principalmente para startups, incubadoras e programas de governo e trabalhar com venture para garantir maior número de aplicações e Realize em junho e julho. Engenharia, tem supply na Colômbia e na Tunísia, mas a gente tem que aumentar o número de vagas para realmente valer a pena. TI, não vender, não sofre, não tem perfil no sistema, então não precisa nem ter o trabalho de vender, sabe? Porque vocês não vão converter de qualquer jeito, mais fácil colocar os esforços em outras coisas. E teaching só se for latino para Realize em junho ou julho, basicamente aí o que não for latino vai ser absorvido muito pelo Shape Colômbia, então uma boa estratégia é vender pessoas que possam dar aula de espanhol, porque vocês conseguem trazer nativos de espanhol e a taxa de aplicantes ela é maior também. E quem é que eu vendo, né? Velho, a América Latina é o canal. São os únicos países que vocês vão poder garantir que o visto vai sair com certeza, que o trainee ele é de um país cooperado e que vocês conseguem alinhar com os CLs também o nosso processo de co-delivery. Fora isso, vocês nunca vão ter certeza que vai dar tudo certo e que o visto vai chegar, muito menos rápido. E aí alguns países pontuais que também podem ser vendidos na UINA, Alemanha e Itália, que são países que trabalham com a gente, se algumas vagas, principalmente para teaching, como Ucrânia e Polônia, e Mina, que são países mais técnicos, né, como Tunísia e Egito. Então, para engenharia aí, por exemplo, é uma boa. E quais são os next steps claros que eu tenho que garantir como VP? Primeiro, evolução de pipeline. Quais são as empresas que foram abordadas no ano anterior, que foram trabalhadas na transição, que a gente abordou no fim de ano, e que podem garantir que eu venha a fechar essa pipe available aí de contratos. Micro-tracking, meta tem nome, vocês nunca vão bater a meta caindo do céu, então tem que identificar direitinho de onde é que vem essa pipeline para ter um plano de ação claro. Se vocês não sabem quais são as empresas que vão fechar semana que vem, vocês não vão fechar nenhum contrato semana que vem, é bem simples.
Então, saber quais são as empresas que têm interesse, que estão analisando o contrato, qual que é a meta delas de contrato para fechar e qual que é o subproduto que vocês querem trabalhar com elas. Tudo isso com KPIs e DDLs muito claras, que é para garantir que elas realmente entrem no sistema e fazer o tracking disso. E o micro-tracking que funciona só vai realmente acontecer se vocês tiverem um CRM atualizado. Então, para quem não está sabendo usar o CRM, buscar em NST Sales, buscar em CST, para garantir que 100% da execução disso seja baseada em CRM, é a nossa principal e melhor ferramenta de gestão de vendas e que vai ajudar vocês como VPs a traquear o time também. E muito forte, plano de ação, um POzão aí, um plano operacional muito forte, junto com o time de sales, coloca todo mundo na sala, explica a situação, definam a estratégia, coloquem para vender, coloca a galera pra rua, senão as coisas não vão acontecer. E aí, 3 pontos que vocês teriam que resumir, que é o papel de vocês como VPs agora. O primeiro, ter uma rotina clara de trabalho. O segundo, team engagement, garantir que essa galerinha vai ter uma retenção boa de organização, que vocês vão trabalhar team building, capacitação delas. E be a tracker, para garantir que os mínimos estejam acontecendo e que o time esteja andando. E aí, por fim, a mensagem final é que legacy means standing up and actually doing something. Ou seja, se a gente realmente quer ser a rede que vai entregar 2 picos, que vai crescer mais de 20%, ter um crescimento acima do orgânico, a hora é agora da gente levantar da cadeira, sair atrás do computador e ir pra rua vender junto com o time e garantir que as coisas aconteçam. Tem todo o suporte aí nacional e de time de NST para isso, pra gente garantir que as coisas estejam acontecendo. Bora vender, a hora é agora. E é isso aí, galera. Mais direcionamentos no nosso chat mensal aí de fevereiro também, beleza? Um beijo e até mais!